Mas antes de a gente mergulhar no Brasil, a gente precisa entender como está o cenário no mundo, né? Aqui. Entender como é que estava o cenário no mundo, né? Dizendo que fiz esse resumo aí, né, para a capa dessa parte, em que um muro dividia Berlim e 2 blocos dividiam o mundo. No ápice da Guerra Fria, a gente vai mergulhar fundo na espiral do Armagedon, e aqui no Brasil a gente vai acompanhar a morte por espancamento, né, de uma jovem experiência democrática e a ascensão de um regime autoritário, hipócrita, covarde e assassino, desde o começo. Importante que a gente perceba isso, importante que a gente observe isso de forma muito clara. Então, dito isso, vamos iniciar aqui, lembrando que desde o começo aqui dessa nossa viagem no tempo, né, passando ali pelo pós-Primeira Guerra Mundial, pelo crash da Bolsa de 29, pela ascensão e pela queda dos regimes fascistas dos anos 30, atravessando a Segunda Guerra Mundial e até a gente mergulhar efetivamente aí dentro do contexto da Guerra Fria. E a gente acompanha, perdão, a gente acompanha, tem acompanhado passo a passo, né, esse escalonamento das tensões globais entre os blocos capitalista e socialista representado pelos Estados Unidos e pela União Soviética, né? Então, a década de 50 ela vai ser a década da consolidação da Guerra Fria e que, se não teve confrontos diretos, teve vários confrontos proxy, né, por confronto indireto, e que se desdobrou em vários outros aspectos, como, por exemplo, a corrida espacial, que é o que a gente está vendo aí. Aí só vou destacar bem rapidamente, como a gente viu ali no videozinho de apresentação, né, do Mundo Curioso. Aí é o cosmonauta russo, Yuri Gagarin, no primeiro voo orbital tripulado, na missão Vostok 1, isso é 12 de abril de 61. Aí o próximo evento, que, no fim das contas, é o que marca a vitória dos Estados Unidos nessa corrida espacial, que é quando a Apollo 11 chega à Lua e Neil Armstrong e Buzz Aldrin viram os primeiros homens a pisar ali no nosso satélite natural, né? Michael Collins é o piloto e fica embarcado. Mas o fato é que esse tensionamento da Guerra Fria, saindo do plano da corrida espacial, ele vai para eventos muito importantes aqui no nosso quintal. E eu vou, do ponto de vista global, focar basicamente nesses eventos. Vou deixar outros acontecimentos históricos, como a organização do movimento negro, principalmente ali nos Estados Unidos, Martin Luther King, Malcolm X, vou acabar deixando aqui de lado para a gente focar em um contexto mais global, mais amplo, apesar de ser um assunto absolutamente preponderante e uma luta na qual todos nós precisamos nos engajar até hoje. Mas eu vou focar aqui, dar sequência a o olhar que a gente tem feito sobre o conflito que vai reger todas essas décadas que a gente está acompanhando e as próximas, que é a Guerra Fria. Porque o que é que acontece? A gente viu no programa passado que a gente teve a Revolução Cubana em 59. E a Revolução Cubana, ela produz um efeito muito significativo nessa briga dos dois blocos, né? Porque a ilha de Cuba e os guerrilheiros, os revolucionários, eles conseguem mostrar que uma luta armada, uma vitória armada é possível. Essa mensagem é muito perigosa e vai ser extremamente combatida pelos Estados Unidos, porque eles têm aquela questão prática, efetiva, que foi a Revolução Cubana ter dado certo e ter derrubado a ditadura de Fulgêncio Batista, que tinha chegado ao poder e era apoiado pelos Estados Unidos, era mantido no poder pelos Estados Unidos, já dentro desse contexto de evitar o crescimento do ideia socialista, principalmente aqui na América Latina. Só peço um segundo aqui para tomar um gole d'água. Então, Rodrigo, eu vou pedir para a gente seguir já para o nosso próximo slide, né? Onde a gente vai falar, slide é ótimo, para falar da idade da gente. Aí eu vou pontuar, Fred. O professor incorporou de um jeito assim. O bom é que o público incorporou a condição de aluno. Então, assim, tá tudo em casa. E tá fingindo que tá vendo e pensando em outra coisa, né? Não, a turma da live é mais do que o público.
Mas é o seguinte, eu vou até pedir para, se tiver algum comentário que vocês acham interessante, trazer para a tela, porque eu não estou acompanhando, tá? O nosso chat por enquanto. Mas o que a gente está vendo aí é Tem um comentário, Celso, de Sputnik, muito bom, né? Dizendo que Júpiter. Me perdi aqui. Rodrigo, por favor, esse comentário. Júpiter será a próxima meta dos servidores públicos intergalácticos. Sputnik tá Ó, em casa, né? É o Sputnik Rodrigo, né? é nosso querido Fernando, Cose, né? Cose. Mas mostrou Mas que vamos tá. lá. Os comentários são sempre assim, uma viagem a partir de pontos trazidos dentro do programa, Cose. Cose tem um ponto de partida de coerência. O ponto de chegada, às vezes, é um pouco confuso. Total, Fred, perfeita a descrição aí. Mas é o seguinte, aí, velho, a gente tá vendo uma das imagens da infame invasão da Baía dos Porcos, que é um conflito que talvez hoje em dia ele tenha se perdido em relação a tantos eventos históricos, né? O que de fato foi a invasão da Baía dos Porcos, porque a gente vai lembrar ali, vou passar bem rapidamente aqui, depois se a galera quiser pode perguntar mais alguma coisa, de estudar também nesse tema, a gente pode se desdobrar um pouquinho, mas para a gente tocar mais rápido, vai ser basicamente uma operação que vai acabar de forma desastrosa do campo de vista operacional, bélico mesmo, para os Estados Unidos e, fundamentalmente, diplomático, que vai marcar toda a trajetória de JFK, né, de John Kennedy, até a sua morte, basicamente. Né? Isso aí foi o seguinte, como eu falei, teve a Revolução, os Estados Unidos nunca engoliram, né, a vitória da Revolução. Né? E aí eles resolveram seguir já dentro do modelo ali da implantação da CIA, né, como algo para defender os interesses dos Estados Unidos, apesar das manobras mais absurdas, né, e contestáveis, resolve patrocinar, né, e treinar, convocar um grupo de expatriados cubanos, né, que tinham sido opositores dos revolucionários, para depois treinar essa galera e fazer essa operação conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que vai dar um chabu absurdo, né? Ela começou a ser desenvolvida anteriormente, mas John Kennedy ele vai ser posto aí a par de todos os planejamentos, todos os passos que tinham sido dados até ali, e vai dar o sinal verde para a operação. Né? E o fato é que a KGB, que desde 1960, depois dos Estados Unidos promoverem um embargo comercial ao governo de Fidel Castro, depois disso, Cuba se associa ao governo da União Soviética e a KGB colhe informações, né, acaba descobrindo inteligência aí sobre esses planos, né? Afinal de contas, eram expatriados cubanos, não eram agentes norte-americanos, e eles conseguiram avisar com antecedência ao governo Fidel Castro que ia rolar essa invasão. Né? Então, os Estados Unidos chegaram a deixar uma frota, né, ali em prontidão operacional nas Ilhas Caimã, e rola a invasão da Baía dos Portos, que acaba num chabu realmente violento para os Estados Unidos, que precisam bater em retirada. John Kennedy vai tentar negar, vai dizer que é mentira, mas ele não consegue, né? E simplesmente cola nele aí o rótulo desse fracasso retumbante da invasão da Baía dos Porcos, que, por outro lado, vai virar propaganda, obviamente, do bloco soviético, né? E é isso que vai fazer, entre outras coisas, que vai fazer com que a fama de Che Guevara, né, ela ganhe o mundo inteiro. Né? E ele vai passar, inclusive, a viajar, né, por vários países, né, para falar sobre ministrar treinamentos e etc., sobre como fazer aquele formato de revolução, né, de tentativa de tomada de poder. Então, isso aí é a invasão da Baía dos Porcos, é o resumo da invasão da Baía dos Porcos. Mas o fato é que a invasão da Baía dos Porcos ela vai ter um efeito direto com o momento mais tenso da história da humanidade, pelo menos da história recente que a gente tem registro,
que vai ser a crise dos mísseis de 62, que foi quando a gente esteve mais perto assim da espiral do Armagedon, né? Porque desde que os Estados Unidos apresentaram seus planos de bomba nuclear ainda dentro da Segunda Guerra Mundial, obviamente o Bloco Soviético, a União Soviética, começou seus próprios planos e desenvolveu a sua capacidade nuclear, não apenas de produzir ogivas, mas também de produzir os foguetes, né, que levam essas ogivas, né, essas ogivas. E o fato é que, no contexto do acirramento das tensões cada vez mais grave entre os blocos soviético e capitalista dos Estados Unidos, há uma escalada de tensão muito grande, né? E em resposta a uma movimentação do governo dos Estados Unidos de colocar mísseis, né, na Turquia e na Itália, e também em resposta direta à invasão da Baía dos Porcos no ano anterior, Cuba vai abrir espaço para que a União Soviética... E haja pau nos Estados Unidos. O nome desse bloco é pau nos Estados Unidos. Aí, haja pau nos Estados Unidos. Toda semana é pau nos Estados Unidos, meu. Mas ele merece, pô. E é o seguinte... Tu é Rafael Brasileiro, ele bate em todo mundo, porra. Alguém tem que bater nos caras. Mas o fato é o seguinte, que o que é que vai acontecer aí? Cuba já era um terror para os Estados Unidos. E agora, Cuba meio que empurrou, né? Os Estados Unidos meio que empurraram a relação, o estreitamento da relação ali entre a União Soviética e Cuba. E Cuba passou a ter acesso a armas nucleares, ogivas nucleares. E é uma ilha, como a gente está vendo aí na imagem, que fica basicamente a nado, do sul da Flórida. Tem um arquipélagozinho ali ao sul da Flórida, não lembro exatamente qual o nome das ilhas, eu via na pesquisa, mas que fica a 150 quilômetros. Lógico que nado é foda, é uma forma exagerada, mas é muito perto, né? E como mostra aí, havia... os Estados Unidos, obviamente, mantinham sua inteligência e por imagem via satélite e sobrevoo também conseguem fotografar bases nucleares, essas bases de lançamento de armas nucleares. E assim, foi um negócio absolutamente tenso, muito, muito, muito tenso, né? Porque os Estados Unidos, pela primeira vez, que a gente lembra, né? Foram brigar na Primeira Guerra Mundial na Europa, foram brigar na Segunda Guerra Mundial na Europa e no Pacífico, e nunca tava rolando guerra ali, porra. Os Estados Unidos estavam só crescendo, só aumentando a sua infraestrutura, e agora estava seriamente ameaçado. E o fato é que foram 5 dias muito, muito, muito tensos de negociações, né? As duas potências acabaram travando negociações bem demoradas, realmente bem tensas, até que John Kennedy, né, e Nikita Khrushchev, que era o substituto de Stalin ali, entrarem finalmente em acordo. Publicamente, vejam só, publicamente, houve o desmonte das bases e as retiradas dos mísseis soviéticos da ilha de Cuba, voltaram para a União Soviética em tese, mediante o compromisso dos Estados Unidos de nunca mais invadir Cuba de novo, sem uma provocação direta. Então, publicamente foi isso que foi feito, mas extraoficialmente também foi acordado que os mísseis da Turquia e da Itália seriam retirados. Kennedy não assumiu publicamente porque ele já vinha sofrendo uma pressão muito grande diplomaticamente no mundo inteiro por conta da invasão da Baía dos Porcos. Então, esse acordo só foi tornado público depois da abertura desses documentos classificados, né? Então, depois disso aí também, esse evento é fundamental para a gente entender que, a partir daí, como eu disse, foi o momento mais tenso da nossa paquera ali com essa espiral do Armagedon. Depois do momento mais tenso vem o afrouxamento. E o afrouxamento foi a partir dessa conversa tete a tete, onde a galera fala, velho, se eu apertar o botão aqui, tu explode, se eu apertar o botão daqui, a gente explode, todo mundo morre. Depois disso aí, a galera entendeu, ó, a gente precisa estabelecer uma comunicação, uma linha direta entre Moscou e Washington, e foi estabelecida essa comunicação direta, o telefone vermelho, a partir da crise dos mísseis de 62. E essa linha, para todos os efeitos, ela se mantém aberta até hoje e mantém a gente, de certa forma, livre, né? Ou pelo menos tensos em relação
a ameaça de um Armagedon nuclear, porque vem o paradoxo, né? É aquele negócio, se eu apertar esse botão, não é só os caras que explodem, a gente vai explodir também. Então, quando aperta aqui, é um apocalipse global que eu estou apertando, significa que eu vou morrer também. É basicamente isso que mantém a gente longe de uma guerra nuclear e mantém os Estados Unidos como a única nação a utilizar uma bomba nuclear no teatro de guerra, né? Foi somente os Estados Unidos que lançaram mão dessa arma tão destrutiva e absurda, né? E o outro evento, só um minuto, galera. O outro evento internacional que eu vou destacar aqui é o dramático assassinato de JFK, né? Eu tinha até separado um videozinho, mas acho que não precisa passar aqui agora, porque é trash, né? Mas o fato é que Kennedy, ele estava pressionado, né, pelas escolhas que ele vinha fazendo, como a invasão da Baía dos Porcos, as escolhas que foram feitas durante a crise dos mísseis, né? E ele estava ali visitando o Texas, onde ele tinha a popularidade em queda, já de olho nas eleições que aconteceriam em 64, no ano seguinte, né? Só que aí a comitiva ela é dramaticamente interrompida quando, segundo as investigações, né, um funcionário de um armazém que guardava livros ali da prefeitura, alguma coisa, livros escolares, um cara chamado Lee Harvey Oswald, ele acerta, segundo as investigações, 3 tiros em John Kennedy, né? Um abaixo do ombro direito, né? Um pouco abaixo do ombro direito, um que atravessa o pomo de Adão, entra pelo pescoço e atravessa o pomo de Adão, e o que explode a caixa craniana dele, né? E 2 dias depois, Lee Harvey Oswald, ele é assassinado a queima-roupa por Jack Ruby, que por sua vez era um cara que lavava dinheiro para a máfia, que tinha sido prejudicada por políticas de JFK. Então, ele estava sob a custódia da polícia, né? O Lee Harvey. Então, tem uma série de perguntas não respondidas, mas para todos os efeitos, um assassinato de alguém que estava não feliz com a condução que Kennedy fazia ali com o país, né? E era um momento de tensão tão grande que Lyndon Johnson, que era o vice de Kennedy, ele é retirado ali, ele era do Texas, inclusive, né? Um cara que era do Texas, e ele foi retirado ali da comitiva às pressas, e ele é empossado 2 horas depois dos tiros a bordo do Air Force One, porque a galera estava achando que podia ser um ataque soviético de decapitação, né, no sentido de você matar o líder do país e deixar a nação sem uma pronta resposta para qualquer ação soviética. Então, havia o medo de que viesse um ataque massivo soviético, e por conta disso, Lyndon Johnson foi empossado ali a bordo do avião presidencial 2 horas depois do assassinato de Kennedy. Então, esse é o contexto global que a gente vai tratar. Vamos lembrar ainda que os Estados Unidos ainda estão enfrentando a guerra do Vietnã, né? Vai ter um escalonamento. Lyndon Johnson é um cara menos do diálogo que Kennedy, é um cara muito mais afeito a saídas militares, né? E isso vai se refletir aí nas escolhas que os Estados Unidos vão fazer nos anos seguintes, e isso vai refletir também um ambiente de convulsão interna que as contradições da guerra do Vietnã vão expor cada vez mais, né? Do ponto de vista do movimento do movimento contra o racismo nos Estados Unidos, pelo direito dos negros, estava muito aquela coisa de que os soldados americanos negros eram colocados ali como bucha de canhão, muitas vezes, nos piores pelotões, nas piores missões, morriam negros numa proporção muito maior que os brancos, e isso vai levar aí uma série de movimentos culturais, sociais nos Estados Unidos, de olhar para dentro, que vão mudar drasticamente os rumos da sociedade norte-americana.